Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Ó, o pessoal tá me perguntando aqui no Facebook o que eu tô achando do início do pré-governo do Jair Bolsonaro. Eu estou adorando, estou gostando. Quem não deve estar gostando são os fanáticos, né, do Bolsonaro, os mitos, né, que achavam que o Bolsonaro ia, antes de assumir, já ia bagunçar o coreto. Não posso falar aqui pelo que ele vai fazer como presidente da República, mas a minha expectativa é das melhores, porque eu defendi aqui o tempo todo a consolidação do processo democrático. Mesmo antes do PT utilizar a democracia, a defesa da democracia no discurso eleitoral, eu já defendi aqui a democracia. Em nenhum momento eu condenei a candidatura do Bolsonaro. Eu apenas disse que não votaria no Bolsonaro porque ele estava encarando ali um populismo de direita. Assim como não votaria no PT, que estava encarnando na campanha um populismo de esquerda. E eu sou contra qualquer tipo de populismo, qualquer tipo de fundamentalismo, radicalização e fanatismo. Seja da esquerda, seja da direita, seja de que diabo for, eu sou contra. A partir do momento em que na própria campanha o Bolsonaro passou a afinar o discurso dele com o processo de legitimação da democracia, passou a assumir compromissos de que faria o governo de acordo com o livrinho verde que ele mostrava. É claro que eu não posso contestar, né? O que eu posso é esperar que realmente ele tenha mudado o seu pensamento inicial de desacreditar na democracia, desacreditar na Constituição e passar a aceitar as regras do jogo democrático. Foi isso que ele fez, pelo menos é o que está fazendo até agora. É possível até que mude, né, quando estiver no governo, mas ele está tomando o caminho sem volta, né, aquele discurso que ele fez no Congresso Nacional, na primeira visita que faz à Câmara dos Deputados depois de eleito, e perante toda a nação, mostra que o norte da democracia é a Constituição. Eu não tenho dúvida que ele vai, né, cumprir a lei, cumprir a Constituição. Quando ele convida Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, em que pese a reação da oposição tal, eu não tenho a menor dúvida, né, que ele quer manter todos os instrumentos de fiscalização ativos, funcionando, entregando para um juiz, né? Juiz altamente conceituado. O pessoal fala que ele não deveria ter ido para sair da magistratura, porque tal. Há inclusive aí uma exploração feita pela oposição de que já estava tudo combinado, que ele prenderia o Lula e tal. Não vou entrar nesse bafafá aí, nessa muvuca retórica, porque eu acho que é isso aí, tá? O presidente convida quem ele quer. Se ele
fez acordo antes, problema dele, né? Que o que interessa é que ele convidou um juiz independente, que tem posições políticas próprias e definidas, que discorda, né, inclusive do próprio programa de governo em vários pontos, e que promete agir com isenção, ou pelo menos agir dentro da Constituição e da lei, no exercício de sua função de ministro da Justiça e da Segurança Pública. Eu não posso, né, eu só posso torcer, né, para que tudo dê certo. Para que tudo dê certo, por exemplo, na economia, que a ansiedade do Paulo Guedes seja contida e que faça as reformas necessárias, mas tudo sem atropelar a lei, sem atropelar a Constituição. Eu até tenho dito aqui, estava vendo agora há pouco uma publicação aqui no Facebook, de alguém falando da gestão do Temer. A gente pode xingar o Temer, né? Aliás, o Temer virou uma espécie de geni da política brasileira. Todo mundo xinga, todo mundo. Agora, do ponto de vista da economia, ele conseguiu segurar, né, a crise. Eu estou vendo aqui, por exemplo, o aumento extraordinário da venda de carros novos no Brasil, 34%. Estou vendo a economia, a inflação controlada. Não há um descontrole na inflação no Brasil. Não há desabastecimento no mercado consumidor. As pessoas vão ao supermercado e encontram tudo. E com preços que não são exagerados, são preços que condizem com o desenvolvimento natural da atividade comercial no Brasil. Então, realmente, o Bolsonaro não vai encontrar nenhum caos econômico pela frente. Não vai. É claro, vai ter que fazer as reformas, principalmente a reforma da Previdência, que é a mãe de todas as reformas. Não vale aqui não, porque eu vejo os argumentos de quem se opõe à reforma, e eu faço muitas restrições, mas ela é necessária, porque é a Previdência Social. Se o dinheiro da Previdência fosse todo ele destinado à aposentadoria, não tinha problema, né? O aposentado podia ficar tranquilo, não tinha problema. O problema é que o dinheiro da Previdência Social, aquele dinheirinho percentual que você, trabalhador, deixa todo mês compulsoriamente, esse dinheiro, além da aposentadoria, ele sustenta toda a política de saúde, educação e assistência social do governo. Então, se você destinar todo o dinheiro da Previdência Social para a aposentadoria, vai dar certo. Mas para você financiar saúde, educação e assistência social, que o que compõe a chamada Seguridade Social, você vai ter que criar novos impostos. E não tem mais como criar imposto no Brasil, gente. Não tem mais como, não tem de onde criar imposto no Brasil. Sem sacrificar ainda mais a economia e o trabalhador. E o senhor Paulo Guedes, como qualquer outro economista, como qualquer outra pessoa, sabe que tem que enxugar, vai tirar do trabalhador de outra forma, menoscabando, né, seu tempo de serviço, prolongando, né, a sua atividade útil no trabalho. Então, tem que fazer a reforma da Previdência. Ou você faz a reforma da Previdência,
ou você arruma dinheiro para financiar saúde, educação e assistência social. Osman, caro Sérgio Cruz, por acaso você não estaria invertendo a situação? Não será o pessoal do Ele Não que achava que o Jair Messias Bolsonaro iria balançar o coreto e não seus seguidores eleitores? Não, Osman. O pessoal do Ele Não achava, e era ele não, porque não queria. Os seguidores, e quando eu falo seguidores do Bolsonaro, eu não me refiro a eleitor do Bolsonaro, não. Eu conheço milhares de pessoas que votaram no Bolsonaro, mas não são seguidores do Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro porque eram contra o PT. Quando eu me refiro ao pessoal do Bolsonaro, eu me refiro aos fanáticos. Aqueles que queriam revogação do Estatuto do Desarmamento. Aqueles que queriam que o Bolsonaro renunciasse para trazer os militares de volta, que são os intervencionistas. Aqueles que insistiam na chamada excludente de criminalidade, que o policial matava um e não ia nem para o inquérito. Que está tudo bem explicadinho agora. O Sérgio Moro explicou bem. Que para essa história do excludente aí, a legislação já existe. Foi o que ele disse. Pode rediscutir e tal. O Estatuto do Desarmamento, ele disse que não tem como mexer na questão do porte de arma. Ele é contra o porte de arma. Ele, o Sérgio Moro. E o presidente deve ter concordado, porque se não tivesse concordado, não tinha mantido o convite, não. Espera aí, vamos liberar o porte de arma. Foi compromisso de campanha. Aliás, em nenhum momento justiça seja feita. O senhor Bolsonaro prometeu liberar o porte de arma. Não está no programa dele e não está no discurso dele a liberação do porte de arma. O que está no programa é o uso, né? Que é diferente do porte. O uso que você tem na sua casa, na sua fazenda. Tal. Com que eu sempre concordei, eu nunca fui contra isso. Aliás, não sei por que o pessoal me massacrou tanto durante a campanha, porque eu disse que não ia votar só por isso, porque eu disse que não ia votar, não votei. Meu candidato era o Ciro Gomes. Não votei nenhum dos dois. Mas também nunca tripudiei candidatura de Bolsonaro, tripudiei candidatura de Haddad, de Lula, não. Defendia quanto mais candidatos tivesse, melhor. Porque o meu objetivo perseguido não era o Bolsonaro, não era o Haddad, não era o Ciro Gomes, não era o Álvaro Dias, era a democracia. Eu tinha apenas uma preocupação, e isso eu não escondi durante todo o tempo. É a preservação e a consolidação do processo democrático. Por que eu defendia? Porque eu defendo a questão ética e a questão moral. E a questão ética e a questão moral só pode ser conseguida através de um processo democrático. Você vai chamar um ditador, ver um ditador aqui para o Brasil, o que ele vai fazer? Vai perseguir os adversários dele. Como foi feito na ditadura militar. A ditadura militar perseguiu os adversários, que eles chamavam de vagabundos, os comunistas. Mas não perseguiu os ladrões, que eram aliados do poder. Eu citei o nome de dois aqui, ó. Paulo Maluf e esse Maris que está preso lá nos Estados Unidos. Foram dois ladrões, dois bandidos que a ditadura militar protegeu. Os dois foram governador de São Paulo. Presentes dados
pela ditadura militar, porque os governadores eram escolhidos. Quem escolhia o governador eram os ditadores de plantão. Esse aqui não, vai ser governador Paulo Maluf. E o Paulo Maluf foi mais grave ainda. Queriam transformar o Paulo Maluf em presidente da República. O Paulo Maluf foi o último candidato da Arena, do PDS, do partido do governo da ditadura, para presidente da República no colégio eleitoral. Perdeu porque nós trouxemos o Tancredo, rachamos o partido do governo e impedimos a vitória dele. Senão a história poderia ter sido outra, né? Então, gente, eu estou, né, até gratificado, compensado, de alma lavada com as primeiras decisões que o Bolsonaro está tomando. Talvez ele esteja sendo muito mais democrata do que aqueles que viviam prometendo a democracia, do que o pessoal da esquerda, né, que usa a democracia, assim como o pessoal da direita também usa a democracia para defender liberdades públicas, quando na verdade a gente não sabe realmente o que eles querem. Outra coisa que eu estou acompanhando com muita atenção, com muito respeito, é esta fusão, né, da incorporação de ministérios e tal. Não vejo nenhuma necessidade em incorporar ministério, até porque você incorpora o ministério, mas não reduz a despesa, né, porque fica do mesmo tamanho. Se tira apenas o ministro e o chefe de gabinete. O resto cria uma superintendência, termina lotando, né, até porque precisa de gente para trabalhar. O que o governo precisa fazer é reduzir o máximo possível os chamados cargos em comissão. Deixar cargo em comissão apenas cargo de chefia. O resto, e de preferência aproveitando o pessoal, o funcionário, né, de carreira, para exercer aquele cargo traz lá do próprio, como já existem vários ministérios, já existe esse aproveitamento do próprio pessoal interno para cargo de chefia. É claro que não vai cometer o exagero do governador de Minas. O governador de Minas, o Zema, entregou a nomeação de secretário com uma agência de emprego. Meio que absurdo, mas de repente pode até dar certo. Zé Mauro, boa tarde. Sumiu aí, Zé Mauro. Está na hora de começar a falarmos das próximas eleições, não acha? Já. Quais serão os futuros candidatos fortes? Temos que começar a pôr o bloco na rua. Acaba uma eleição, começa outra, né? Eu já estou vendo aqui no Jornal Correio do Estado de hoje a manifesta despreocupação do prefeito Marquinhos Trade com a reeleição. E olha, gente, reeleição é uma coisa extremamente difícil para a oposição. Ficou muito claro nesta eleição passada, né, para governador, que quem está no poder e é candidato ao cargo, candidato à reeleição, tem muito mais chance. Muito mais chance, quer dizer, eu considero um ato de heroísmo, né, um candidato de oposição, como foi o caso do doutor Odilon aqui, candidato de oposição, contra toda uma máquina, né? E o governador jogando com a própria sorte, né? Vê que o governador teve a casa dele vasculhada, o gabinete dele vasculhado, o filho preso durante a campanha eleitoral. Mesmo assim conseguiu reverter o quadro e se eleger. O que não está difícil de acontecer aqui em Campo Grande. Até porque o prefeito Marquinhos Trade tem 1 ano e pouco, tem 2 anos de governo. Tem feito um trabalho
E não é aquilo, mas é um governo responsável, um governo que tem conseguido dar conta de gerenciar o município numa gestão humilde, modesta, que não tem nenhuma denúncia de corrupção, é uma administração de mãos limpas, extremamente acessível ao diálogo, e que candidato à reeleição vai ser uma parada de dura, sobretudo se o governo do estado estiver dando apoio à sua pretensão. Então, tem que começar agora. O jornal falou hoje, o Jornal Correio do Estado falou hoje dos possíveis candidatos a prefeito, dos chamadas lideranças emergentes, e cita como uma das principais lideranças o próprio Dr. Odilon, juiz Odilon de Oliveira, foi candidato a governador e que chegou perto. Cita o Sérgio Arfucci, que foi o candidato a senador mais bem votado de Campo Grande, tem mais votos em Campo Grande do que o próprio Nelsinho Trades. Agora, está na hora dos partidos começarem a se articular, com essa observação de que numa candidatura em final de carreira de cargos, né, quando o prefeito não é candidato à reeleição, quando o governador não é candidato à reeleição, fica bem mais fácil, né, para um candidato forte de oposição vencer. Mas eu falava aqui do Bolsonaro. Bolsonaro vai nomear vai prestigiar o estado vai continuar prestigiando o estado de Mato Grosso do Sul, nomeando a deputada Tereza Cristina, presidente da bancada do Boi. Eu chamo bancada do Boi que é mais fácil, né? É o nome mais popular. Para o Ministério da Agricultura. É um dos ministérios mais fortes, né? Mais poderosos que existe na esplanada, é o Ministério da Agricultura. Hoje ocupado, quer dizer, quando eu falo que vai continuar prestigiando, porque o Mato Grosso do Sul já tem um ministro hoje que é o Marum. O Marum que todo mundo xinga, mas é que é bom ter um ministro, porque ele não deixa que as coisas do estado de Mato Grosso do Sul, que aquilo que vem para o seu estado, seja desviado para outro estado. Mesmo que ele não desvie de outro estado para o estado dele, ele impede que seja desviado aquilo que é nosso, que nós temos direito e tal. Foi o que o Marum fez durante o seu mandato, sem contar, né, o prestígio que ele deu para Mato Grosso do Sul. O prestígio que ele deu para Mato Grosso do Sul, alocando recursos, né, para o estado, impedindo que recursos do estado fossem desviados e tal. A gente ainda vai entrevistar o Marum aqui para saber, né, um por um, os benefícios que ele, como ministro, conseguiu para o estado de Mato Grosso do Sul. Mas eu defendo o estado, é melhor ter um ministro. Por mais criticado que seja, por mais abominado que possa ser por outros, mas é bom o estado ter um ministro. Esse Ministério da Agricultura hoje é do Mato Grosso, vem para o Mato Grosso do Sul. Para quê? Para prestigiar o Centro-Oeste, que é o maior produtor agrícola do Brasil. Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, são Distrito Federal mesmo. Os três estados que são os maiores produtores de gado e produtores de grãos do Brasil. É o principal fornecedor, provedor do agronegócio no país. Então, a Tereza Cristina, o nome, o pessoal chama muitas críticas, porque ela defendeu a lei do agrotóxico e tal, mas ela está na dela, está defendendo os interesses dos produtores rurais, dos pecuaristas. E como o Ministério da Agricultura não vai mais incorporar o Ministério do Meio Ambiente, é claro que a gente vai ter uma salvaguarda aí contra qualquer tipo de predação, qualquer tipo
de ameaça que possa ter o agronegócio, para a ameaça que possa ter o agronegócio para a ecologia, para a preservação do meio ambiente. Eu sempre defendi o Ministério. Quando os governos do PT, tanto no governo do Lula quanto no governo da Dilma, nunca prestigiaram o Mato Grosso do Sul, aliás, nunca prestigiaram o Centro-Oeste, né, destinando pelo menos um ministério para a região. Me parece que Goiás andou tendo, não me lembro. Mas no Mato Grosso do Sul não foram contemplados no governo da Dilma, por mais que se insistisse e tal, nunca deram bola para... O governo do Temer nomeou o Marum por méritos, né? No governo do Temer, a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que administra o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, daí a sua importância, veio para Mato Grosso do Sul. O Ministério da Agricultura ficou no norte e a SUDECO, né, que é uma superintendência, veio para o sul, que era do norte. Aliás, antes de ir para o norte, era do nordeste. Quer dizer, pegaram a SUDECO e botaram um pau de arara, arataca, conterrâneo meu, para ser o superintendente da SUDECO. Não tem nada a ver, né? Mas eu não tenho nenhum preconceito, né, contra nordestino, até porque eu sou nordestino. Mas não tem nada a ver um cara lá do Nordeste para superintender a SUDECO. Nada a ver, mas foi o que aconteceu. Aí, nós retomamos a SUDECO. Isso é uma campanha que foi feita e eu participei dessa campanha, né, na linha de frente. Por interferência do Putinelli e do Marum, foi nomeado Antônio Carlos de Oliveira, ex-deputado federal, ex-vereador, ex-deputado federal de Mato Grosso do Sul. Mora em Brasília faz tempo. Economista, advogado, cidadão altamente preparado e indicado para o cargo, até porque é da região. Foi para lá Antônio Carlos de Oliveira. Fez uma administração razoável, projetou, né, o estado de Mato Grosso do Sul, os estados do Centro-Oeste, através da SUDECO. A SUDECO foi utilizada exatamente para dar projeção política ao nosso estado. Até o Antônio Carlos se indispôs com o Marum. Antônio Carlos decidiu que seria pré-candidato ao presidente da República. O Marum não gostou da ideia, terminou conseguindo a exoneração dele da SUDECO. Tudo bem, exonera um, coloca outro. O que aconteceu depois da exoneração do Antônio Carlos? O senador Pedro Chaves tinha um nome, indicou. Não, eu quero esse aqui. Não sei como é que foi que trataram isso lá. Eu sei que o nome foi indicado pelo senador Pedro Chaves, né? Que a gente não pode negar a sua... Mesmo tendo pouco tempo no Senado, ninguém pode negar que o seu mandato foi um mandato muito bom. Ele teve uma dedicação exclusiva ao seu mandato como senador. Foi relator aqui do processo da reforma do ensino e tal. Agora ele vai ficar devendo para a história esta nomeação que ele fez para a SUDECO. Nomeou um cara que ninguém sabe quem é. Eu sei o sobrenome dele, Derzi. Nunca vi entrevista desse sujeito. Nunca vi uma manifestação desse sujeito. Nunca vi nada desse sujeito. Olha, a SUDECO, nunca vi nenhuma notícia sequer da SUDECO. Nem falando mal, nem falando bem. Para mim, esse cidadão, junto com o senador Pedro Chaves, foi o coveiro da SUDECO. Enterrou a SUDECO. Não vejo nada, não se fala nada. O senador Pedro Chaves tinha a obrigação e o compromisso moral, o compromisso político de ter indicado o nome
de representatividade. Não um cupincha dele lá, que me parece que é cupincha. Nomeou lá, deixa para lá. Nunca cobrou, não sei, não conheço nenhuma ação que o senador Pedro Chaves tenha cobrado desse seu pupilo. E ficou lá. Cabide transformou a superintendência, a direção da SUDECO, num cabidão de emprego. O cara ficou lá pendurado. Aí, o que vai acontecer? Mato Grosso perde o Ministério da Agricultura e vai exigir a superintendência da SUDECO. A gente só espera que o Mato Grosso não faça o que foi feito, que o Pedro Chaves fez aqui. Que o Mato Grosso indique um nome expressivo, interessado em superintender a SUDECO. E não um emprego de luxo, né, para um cidadão qualquer lá, um cupista de algum deputado, algum senador, como lamentável e desgraçadamente aconteceu aqui. Eu vou mostrar hoje para vocês, nesse programa, um discurso que foi proferido ontem pelo prefeito Marquinhos Trade, na inauguração da Unidade Básica de Saúde da Família, do Antônio Barbosa. Eu ia rodar ontem, né, mas deixei para hoje, para dar a este discurso o devido destaque. O compromisso do Marquinhos Trade, importante, de não iniciar nenhuma obra de sua administração antes de terminar todos os projetos de seus antecessores. Inclui aí os projetos deixados pelo Marquinhos Trade, pelo Nelsinho Trade, que foi prefeito 8 anos, irmão dele. Projetos deixados pelo Bernal e pelo Olarte. São inúmeros projetos, inclusive este que ele lançou na quarta-feira, ontem, faz parte de projetos aprovados pelo governo federal, ainda no tempo do Bernal e do Olarte, mais ou menos em 2012. A gente não conta aqui o tempo do Bernal e do Olarte, que foram os 4 anos perdidos de Campo Grande. Realmente não aconteceu nada em Campo Grande, a não ser o encaminhamento desses projetos que agora estão, vingando e tal. E o prefeito, numa atitude cívica e patriótica de muita responsabilidade, porque o normal nas gestões públicas é deixar aquilo que os outros tentaram fazer ou começaram a largar e tal, e larga a mão. Nesse discurso, o Marquinhos Trade cobra a conclusão do aquário do Pantanal, cobra do governador Reinaldo Azambuja. Mas a gente vai mostrar o discurso depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul.
Muito bem, na volta do programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Olha, gente, eu quero agradecer as pessoas que têm compartilhado, sobretudo compartilhado o nosso programa aqui na viamorena.com, compartilhado através do Facebook. Vocês não sabem o quanto que isso é bom, né, quanto é gratificante para quem apresenta, para quem produz o programa, os compartilhamentos. Cada compartilhamento que você faz, são dezenas, centenas de pessoas que têm acesso ao programa, às informações e ao debate. O importante é o debate. Eu faço esse programa provocando, às vezes, para que a gente possa discutir, debater, entender, concordar, discordar, abrir esse espaço democrático. A democracia é isso aí, ó. Isso que eu estou fazendo aqui, que nós fazemos no Brasil, só acontece nas democracias. Nas ditaduras, seja de esquerda ou de direita, não tem isso não. Você não fica sabendo o que está acontecendo. A China, por exemplo, controla o Facebook, o Twitter, as redes sociais, de modo geral, tudo sob controle. Não tem essa facilidade, né, que tem no Brasil, que tem nas democracias, da rede social, que não abre, né, um espaço livre para você falar aquilo que você pensa e que infelizmente é mal aproveitado, né? Tem muita gente que usa a rede social para agredir as pessoas, para roubar as pessoas, e não é essa a função democrática da rede social é abrir canais de expressão para as pessoas manifestar o seu pensamento. Mas eu estava falando, nós tivemos ontem, eu e o Edson Índio, lá no Dom Antônio Barbosa, para assistir o lançamento de uma unidade básica de saúde familiar. Foi né? Eu faço questão de acompanhar, sempre que possível, e as limitações da minha idade permitem, todas as agendas do prefeito e do governador, tudo aquilo que vai vir para Mato Grosso do Sul, para o estado, para Campo Grande, eu faço questão de testemunhar, de gravar e de guardar, até para cobrar depois. Cobrar em nome daquilo que eu represento como comunicador, que é exatamente aqueles que me assistem, aqueles que me acompanham, concordando ou discordando. Eu vou. E eu estive ontem de manhã na agenda do Dom Antônio Barbosa, do prefeito Marquinhos Trade. Foi lá lançamento de uma obra, aliás, não foi lançamento da obra, porque a obra já está em andamento, né? Foi simbolicamente o lançamento de uma obra que já está sendo encaminhada. E eu vou mostrar esse discurso, porque mostra a disposição do prefeito Marquinhos Trade a despreocupação em lançar obras próprias da administração dele. Ele considera Campo Grande uma administração só. Aquilo que ele eventualmente deixar de fazer e deixar encaminhado, é claro que o outro prefeito que vier, se seguir a orientação dele, aquilo que ele faz, vai fazer, vai concluir. Citou, por exemplo, a obra de canalização do córrego do Anhanduí, uma obra importante já iniciada no governo de Pedro Pedrocian e que vem sofrendo solução de continuidade desde então. Eu achei interessante. E ele cobra, né, do governador, nesse discurso, ele cobra do governador Reinaldo Azambuja a conclusão do Aquário do Pantanal. É bom você ouvir, acompanhar, ouvir e depois dar a sua opinião sobre a posição do prefeito Marquinhos Trade. Vamos ao discurso? Vamos aqui ao motivo de hoje. Isso é uma obra de 2012. Aliás, o que poucos, né, conseguem enxergar é que o trabalho que a gente tem feito, ele busca retomar
e salvar, ressuscitar projetos anteriores. Hoje me pergunto, Marquinhos, o que você fez de novo nesses 2 anos na sua gestão? E eu disse, eu não fiz e nem vou fazer, enquanto eu não terminar todas as obras inacabadas dos gestores anteriores. Não vou. Mas isso não vão falar mal de você politicamente e não vão lembrar dos outros? Falei, pouco importa. Obra cara é obra parada. E esse dinheiro que ficou aqui desde 2012 era dinheiro do meu imposto. Então, se foi Nelsinho, se foi Bernal, se foi Olarte, para mim pouco importa. E se quiserem colocar um busto deles aqui na frente, para mim também não importa. O que importa para mim é entregar uma coisa que já deveria ter sido entregue há mais de 5 anos atrás. Quantas crianças já poderiam ter reduzido a aflição das mães se os gestores tivessem a responsabilidade, não vaidade pessoal, de entregar obras para vocês que já deveriam ter sido entregues. Eu estou fazendo ali Ernesto Geisel, a Norte-Sul, que é do Pedro Pedrociano. Eu estou fazendo o Reviva Campo Grande, que é do André Putinelli. Eu estou fazendo o término disso aqui, e até março nós vamos entregar, que é do Bernal e do Olarte. Acontece que as pessoas falam, mas vão lembrar dos outros, igual o Aquário. Se eu terminar, vão lembrar do outro prefeito, vão lembrar do outro governador. Cara, termina logo. Imagina, já que tem 90% pronto, por que não termina? Entrega logo para o povo, já gastou uma enormidade de dinheiro. Imagina quantos turistas, se é bom ou ruim, não interessa, o povo ia vir aqui para ver se era bom e ruim. E o povo vindo de fora para cá, ele ia para um hotel, ele ia para a feira, ele ia no camelódromo, ele ia passear nos shoppings, ele ia pegar Uber, ele ia pegar táxi, ele ia assistir um show, ia circular valores aqui dentro que é necessário para a economia de qualquer comunidade. De qualquer comunidade. Olha o que nós deixamos de ganhar com essa obra parada. Uma enormidade, vocês não imaginam o que é isso. E agora vai retomar, vai ser mais caro do que nós já gastamos lá. Por quê? Tudo trincado, sol, chuva, peixe que já morreu, oxigênio que se perdeu. E a gente fica nessa, sempre falando o seguinte, eu não vou fazer porque o outro que começou aí vão lembrar do outro. Vamos entregar até março aqui. A clínica da família aqui do Parque do Sol, nós vamos entregar também, que é essa mudança de comportamento que nós estamos fazendo na nossa administração. A nossa gestão, ela, se Deus assim nos permitir, ela não é uma gestão de 4 anos. Nós vamos fazer um planejamento nessa cidade para que os outros gestores não tenham problemas dos quais nós estamos tendo. Se tivessem pensado por questões de saneamento e o crescimento horizontal da nossa cidade, nós não teríamos problemas com o volume de chuva. Toda vez que chove forte na nossa cidade, eu tenho certeza que muitos de vocês devem pensar na casa de vocês, puxa, coitado do prefeito. Por quê? Poxa, não pode cair uma chuva que arrebentam vários buracos. Mas por que arrebentam vários buracos? Ou porque não foi bem feito, ou porque não foi dado manutenção devido na pavimentação asfáltica. Mas por que não foi dado? Porque, infelizmente, no nosso Brasil, as pessoas querem inaugurar.
Então faz tudo rapidamente e fala, ó, entreguei asfaltado. Está aí. Acontece que depois de 8 meses, 1 ano, 2 anos, começa a arrebentar tudo. Aí a população fala, mas fulano de tal entregou asfaltado, é culpa desse. Se não tiver planejamento e base, não adianta maquiar. Não adianta. E o que nós estamos fazendo é isso. Nós estamos respeitando a natureza. Nós estamos refazendo tudo aquilo que foi feito. Ernesto Geisel, vai lá. E quantas vezes vocês já passaram ali e já devem ter pensado, mas de novo estão mexendo aqui? Isso aqui deve ser um manto de corrupção. Isso aqui deve dar um dinheiro enorme para os políticos. Porque toda vez faz no mesmo lugar. Porque é mal feito. Vai obturar um dente sem a estrutura eficaz. De 6 meses vai cair a obturação e de 1 hora você vai perder o dente. Então nós estamos fazendo ali com planejamento para 30 anos. Essas coisas são lentas. Por que são lentas? Porque infelizmente precisa do tal do dinheiro. Tudo nessa vida é o tal do dinheiro. E hoje, de cada 10 cidadãos campograndenses, 4 estão inadimplentes com seus impostos. Não porque querem, mas porque estão desacreditados dos políticos. Alguns deles falam, eu vou pagar imposto para o político comprar carro para eles. Eu vou pagar imposto para o político roubar o meu dinheiro. Ou porque passa por momentos de dificuldade e, de fato, vai deixando para trás o pagamento de impostos, porque é natural. Imagina você que tem 3 contas para pagar, mas só tem dinheiro para pagar 2. E as 3 contas são água, luz e imposto. Qual que você vai pagar? Água e luz. Você vai deixar o imposto de lado. E quando começa a volumar, vai chegar num ponto que você fala, agora não tem mais para onde ir. E isso tem acontecido na maioria das vezes aqui de Campo Grande. Por que você não busca dinheiro em Brasília? Gente, é uma burocracia. E lá a gente bate na porta de um, bate na porta do outro. O Sérgio foi deputado federal. Tem que colocar na orçamento. Aí depois tem que aguardar a análise técnica. Aí se entra um secretário, o cara muda a rubrica. Aí o presidente corta metade do FAC e atinge metade. E quando eles começam a cortar, vocês acham que eles cortam da onde? De São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia ou do Mato Grosso do Sul? O cara não vai cortar de São Paulo, o cara não vai cortar do Rio de Janeiro, o cara não vai cortar de Minas Gerais, o cara Mato Grosso do Sul representa 1% do eleitorado nacional. Lá para mim não vai ter problema, pode cortar lá, o barulho é pequeno. E a gente sempre fica atrás. Mas que Deus abençoe. A gente pede desculpas para a comunidade por ter demorado tanto para ter retomado essa obra, mas tinha que ter contrapartida. Nós conseguimos o dinheiro, estamos colocando a contrapartida e até março, se Deus quiser, nós estamos aqui para inaugurar. Eu tenho muito receio de marcar datas, porque eu era para ter nascido no mês de outubro e nasci em agosto. E a minha outra irmã, que era para nascer em junho, nasceu quase em setembro.
Aí você fica naquela, né? Você marca a data? Tá. Aí marca a data para março. E se chover janeiro e fevereiro muito torrencialmente, muda o cronograma da obra? Então fica difícil você estabelecer. Mas aqui estão os entendidos. Mesmo chovendo, dezembro, janeiro, fevereiro, dá para entregar em março, abril? Março para abril. Aí antes só era março, agora março para abril. Você vê como são as coisas, né? Você vê que em engenharia os caras falam, é matemática, mas nem sempre 2 mais 2 são 4, ó. Tá? Mas nós vamos o mais rápido possível, dentro do cronograma, bem feitinho. Façam bem feito, viu? Tem UPA aí, que foi inaugurada há 4 anos atrás, que chove, alaga tudo, pô. 4 anos atrás, será que não tem alguém para fiscalizar a obra? Então eu vou pedir, tá, Rubinho, o Celcinho, as lideranças comunitárias aqui, o conselho, investiguem, fiscalizem, porque geralmente não é o caso aqui, e não quero generalizar, mas quando é obra pública, eles põem os piores produtos para economizar, para render mais, né? Então, como a gente muitas vezes não tem os olhos, sejam os olhos da gente, porque cada tijolo que é colocado aqui sai do bolso de vocês daqui de dentro. Então, cuidem para a gente, tá? Qualquer coisa, entre em contato conosco, entre em contato com o secretário, com a liderança comunitária, agentes de saúde, vocês que andam todos os dias, passam aqui, dão uma olhada, vê se realmente é material de primeira qualidade. Cuidam disso pra gente, tá? Deus abençoe e um abraço a todos.